Muitíssimo boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse aqui é o nosso 62º programa. E estamos aqui acompanhados do nosso querido Paulo Neto, que fará uma exposição, a sua exposição com base nas pesquisas que já vem envidando há um bom tempo. E o título, sendo que o título da live de hoje é Allan Kardec. É uma pergunta, né? Allan Kardec foi Platão e João Evangelista? Então, muito a propósito, uma vez que recentemente, né, tivemos aí notícias de que teria aparecido mais um se dizendo a reencarnação de Allan Kardec. Quem desejar saber mais sobre isso, pode inclusive ir lá até o nosso canal, Arthur Azevedo Difusão Espírita, que nós estamos desenvolvendo aí justamente esse assunto, né? Bem, então vamos aí desejar boa noite ao Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Aproveitando também, vamos dar boa noite aqui na nossa listinha aqui, o Ginaldo, a Marlene, a Estela, a Fernanda, Francisco. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ter... Na verdade, nós estamos praticamente tomando o que nós estávamos falando no início do Polêmica Espírita. Mas a gente trabalha mais ou menos com o meu material com focos diferentes. Porque lá no Real 6, esses dois personagens estão no bolo. Então não fica muito evidente. Aqui a gente vai trabalhar mais, como se diz, mais localizado, né, mais especificado cada um dos dois. E em função disso, o que eu tive que fazer para chegar numa conclusão que surgiu um e-book em cima disso aí. É o que nós vamos tentar passar para vocês. Boa noite, Vladimir, aí também, Cabral. É isso aí, então, Arthur. Vamos que vamos, né? Maravilha. Então, já pode dar início a esse importante tema, como o Paulo acabou de dizer, é um aprofundamento dos temas, inclusive, que abriram o Polêmica Espírita lá atrás, nos primeiros programas. Então, vamos lá. Então, nosso título, né? Allan Kardec foi Platão e João Evangelista? É uma pergunta, é uma proposta que nós estamos fazendo, né? A nossa frase inicial é uma frase de Leon Denis, onde ele diz o seguinte: o homem propende, muitas vezes, a julgar os fatos segundo o horizonte acanhado de seus preconceitos e conhecimentos. É bem por aí, sem comentar. Tá certo? Então, nós vamos desenvolver esses tópicos aí. Nós vamos falar uma breve consideração, né? E falar da origem do material que surgiu, e disso aqui também. Vamos ver aí na codificação o que a gente pode perceber do que gerou, né, esse outro material. Vamos ver as obras de cunho mediúnico que citam esses dois personagens, o que eles falam, né, se faz ligação com o outro, né, vamos dizer assim, ou se faz com Kardec e tal. E análise sobre o ponto de vista doutrinário e fechando uma conclusão lá no final. Então, breves considerações iniciais, né? E a origem. Aqui nós temos uma imagem, uma corrente. Vamos supor que a gente precisa de uma corrente para qualquer motivo. Sei lá, até para limitar uma porta para não abrir muito, tá? Exatamente. Tá? Então, vamos supor que essa corrente que a gente está precisando é uma corrente de 1 metro. Tá? Aí a gente pega essa corrente e leva para casa. Mas por um motivo ou outro, a gente acaba mexendo com o material e corta um elo da corrente. Olha, se eu cortei um elo da corrente, então fica bem claro que essa corrente já não me serve mais para aquele destino que eu tinha pensado dar a ela. E pior fica que quanto mais elo se rebenta. Ou rebenta, ou corta, ou se perde. Então, aí já não tem utilidade nenhuma. Bom, a nossa corrente, simbolicamente, é essa lista de 20 encarnações de Chico. Obviamente que nessas encarnações, por que elas vão tratar? Porque o Kardec está no meio. Porque se não tivesse, nós não estaríamos nem preocupados. Tá? Então, Kardec estará no meio e outros personagens aí, né? Então, essa é a nossa corrente. Então, nós vamos trabalhar com essa corrente, questionar algumas coisas
e vamos ver se essa corrente fica com todos os elos. Os elos dessa corrente vão dar problema. Mas, vamos lá. Quando qualquer pessoa pensa em fazer linha reencarnatória de qualquer personagem, de qualquer pessoa, não tem como você fazer essa lista sem ligar um personagem no outro. Né? Então, vamos supor, na vida passada, Kardec foi professor. Então, nessa vida, como Kardec foi professor. Então, fechou. Na vida passada, ele sabia uma língua, ele tinha facilidade de matemática e tal. Nessa vida, ele tem... Então, você tem que ter essas ligações, que senão não adianta, meu amigo. Né? Simplesmente você vai trabalhar no chute. Por quê? Porque está lá no Livro dos Espíritos, a questão 393. Embora em nossa vida corpórea não nos lembremos com exatidão do que fomos, nas existências anteriores, temos a intuição de tudo isso, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do nosso passado. Então, quando a gente encarna, não há um delete do nosso passado. Né? Ele está guardado lá na memória RAM, né? Aquela mais profunda. Que uma hora nós podemos acessar. Um motivo ou outro, podemos acessar. Né? Então, aquilo que a gente tem que entender. Por exemplo, o Arthur é professor de inglês. Por que ele é professor de inglês? Porque ele já morou na Inglaterra, tem uma facilidade, adora falar inglês. Mas assim, você é professor de inglês, então está explicado por que Arthur. Então, quase tudo na nossa vida tem esse viés, vamos dizer assim. Você vai buscar alguma coisa que você fez. Então, isso é que vai ligar os personagens. Não tem como você pegar uma pessoa que não tem ligação nenhuma com a outra, de tendências, de gosto, de qualquer coisa. Né? Não tem como. Isso, como diz o QV, isso não existe. Tá certo? Bom, no céu e inferno, Kardec vai falar a mesma coisa. Para cada nova existência, o espírito traz consigo o que adquiriu nas anteriores. Então, não apaga, né? Não deleta. Em aptidões, que adquiriu em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Então, hoje, nós somos o somatório do que nós aprendemos no passado. Né? Embora perdemos a memória, mas somos esse somatório. Está lá gravado no inconsciente, o nome que queira dar. Tá certo? Bom. Aí nós vamos ler uma coisa interessante. Já que colocou o Chico como o último elo da corrente, né? Vamos dizer assim, vamos buscar a obra Testemunho de Chico Xavier, que foi a autoria de Sueli Caldas Schubert, onde ela vai reportar uma entrevista do médium. Essa entrevista foi realizada em 14 de março de 1858, né? Na qual ele disse... Então, são palavras do Chico. Ultimamente, estou frequentando fora do corpo físico, uma noite por semana, uma escola no espaço em que o nosso abnegado Emmanuel é professor de doutrina espírita. Confesso que é uma experiência maravilhosa. Estou aprendendo o que nunca pensei em aprender e tenho conservado a lembrança do que vejo, com o auxílio dos amigos do alto. Mas peraí. Mas se o Chico é Kardec, como é que ele está aprendendo doutrina espírita com o Emmanuel? Tem alguma coisa que não está batendo. Tá? Não está batendo. Você está aprendendo que... estou aprendendo que nunca pensei em aprender. Quer dizer, nem intuição ele tem de nada. Ele fez zerado. Então, já tem um problema, né? Já tem um problema. Aí no livro, No Mundo de Chico Xavier, publicado em 1867, a primeira edição, Elias Barbosa, ele vai apresentar uma outra fala do médium. Ele já, naquela época, né, o que aconteceu, ele contava com 40 anos de trabalho mediúnico. Então, Chico diz o seguinte: desde 1931, é quando ele teve contato com Emmanuel, quando ele começou o trabalho mediúnico. Então, desde 1931, Emmanuel me aconselha a estudar constantemente o Novo Testamento e a codificação de Allan Kardec. Desde esse tempo, não passei um dia sequer sem ler algum trecho ou página dos evangelhos e dos livros de Allan Kardec, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo
e o Livro dos Espíritos pelo menos 15 a 20 minutos diariamente. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas que o Chico sabia o Evangelho segundo o Espiritismo de qual então ele é Kardec. Tá aí a explicação. O Emmanuel mandou ele estudar todo dia, até eu, que se eu estudar todo dia, eu vou decorar, vou falar na ponta da língua, cara. Deu para entender? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se ele sabia de Evangelho, de Livro do Espírito, foi em função da presente encarnação. Não tem nada a ver com encarnações anteriores. Até mesmo que ele tinha como professor de doutrina, ele mesmo disse, foi Emmanuel. Não fui eu que falei isso. Né? Bom, agora, aí lá no mundo, nesse mesmo livro, No Mundo de Chico Xavier, lá no final ele vai fazer uma pergunta para Chico. Ignorará você a popularidade que os livros mediúnicos lhe trouxeram? Você vai ficar ignorando isso, né? Sei que eles me trouxeram muita responsabilidade. Quanto ao caso da popularidade, sei que cada amigo faz de nós um retrato para uso próprio e cada amigo faz outro. Então, esse retrato de uso próprio é o que estão fazendo em relação a Chico, fazendo descer Kardec. Esse é o retrato próprio. Né? Mas, diante do mundo espiritual, olha o que o Chico está falando. Diante do mundo espiritual, não somos aquilo que os outros imaginam, e sim o que somos verdadeiramente. Ou seja, somos na essência. Não que eles querem que eu seja. Desse modo, sei que eu sou um espírito imperfeito e muito endividado, com necessidade constante de aprender, trabalhar, doutrinar-me, burilar-me perante as leis de Deus. Aí o Chico se coloca como que ele é. Por que o Chico coloca? Porque ele tem acesso ao passado dele, ele teve acesso ao passado, e o passado dele tinha consciência que ele não fez boa coisa. Aí as pessoas, para tentar, não, o Chico era humilde. Não dá, né? Então ele está falando que perante os espíritos eu sou, né? Então vamos ver. No livro A Ponte de Aros com Chico Xavier, autoria de Fernando Worm, ele diz assim, ele faz a pergunta seguinte: após sua ida para o mundo maior, ou seja, para você desencarnar, né? Uhum. Você preferiria continuar ditando mensagens mediúnicas? Meu caro Fernando, há tempos perguntei ao nosso amigo benfeitor Emmanuel, o que farei após a morte? Ele me respondeu, meu filho, se você na presente encarnação não cometer erros maiores do que aqueles em que você tantas vezes tem incorrido, depois de sua morte no plano físico, você será médium. Peraí. Então o Emmanuel está falando que ele correu erro, que ele era muito... Ele pintou e bordou no passado, então essa que é a visão do plano espiritual, não do Chico. Então o Chico não é o santo que eles querem fazer. Era gente como a gente, com nossos problemas, com nossos defeitos, com nossas qualidades, só que nesta presente encarnação, ele seguiu ao pé da letra do Evangelho de Jesus e nós nem pensamos em seguir, só isso. A diferença é só essa, viu? Um aplicadíssimo discípulo de Jesus, sem pode falar assim. Né? Isso nem se discute, tá? Isso é um fato que não entra nem em consideração para nós. Mas está aí a visão do mundo espiritual em relação a quem é o Chico, quem é verdadeiramente o Chico, tá certo? Vamos lá. Bom, agora voltamos então na nossa corrente. Nós vamos dar dois destaques nessa lista, que é Platão, que é o quinto, e João Evangelista, que é o sétimo. Tá? E vamos fazer algumas considerações. Bom lá. Peraí. Só acrescentando aqui, aproveitando que está no embalo, na sequência, nós temos de informações que João Evangelista reencarnou como Francisco de Assis. Tá? E todas as fontes que nós trabalhamos que dá que João Evangelista foi Francisco de Assis, não tem nenhum intermediário no meio. Então, esses três aqui têm que ser eliminados. Então, os dedos da corrente começam a cair. Ok? Bom, e nenhuma informação dessas fontes que a gente tem fala que o Francisco de Assis
E o João Evangelista foram Platão também, o Jean Rus. Então, percebendo assim, tudo não tem nada conectando com nada. É só pegar um ponto de nome, colocar aí e quer que seja. Simplesmente isso, não tem conexão. Pelo menos de fontes confiáveis. Fontes confiáveis. Porque confidências, né, fica aquele negócio meio problemático, né? Bom, da mesma forma, várias fontes apresentam Rivai, que é o Kardec, né? Como sendo a reencarnação de Jean Rus. E da mesma forma, não tem ninguém no meio. Sim. Então, mais uma vez, cai mais 1, 2, 3, 4. Só que caiu 4. Como aqui já caiu 3, 7. Só que tá dando a entender que as coisas não só caindo. E eu nem comecei. Já caiu um punhado de gente. Né? Vocês têm ideia que o que é... Você desculpar, mas é algo mal feito. Sinto muito. Muito mal feito. Muito mal feito, juntando nome em nome, não bate com nada, as informações que tem no hospital não batem, tá? Bom, então, agora nós vamos dar o resultado da nossa corrente, porque como é que ficou a nossa corrente? Ó o que sobrou. Sobrou os 4 primeiros que nós analisamos. Né? Mas também não tem nenhuma fonte de informação que fale que Kardec tenha sido eles. Confiável, fonte confiável. O que nós temos, com certeza, é Allan Kardec do Druida, Jean Rus e Kardec, pronto, morreu aí. O que nós temos confiável, fontes confiáveis, é isso. Então, essa lista de 20 encarnações de Chico também nós temos que riscar. Não vale. Para o Chico não vale mais. Certo? Uhum. Paulo, como talvez algumas pessoas estejam do celular, lê aí, como vai ficar um pouco pequeno para eles, né? Lê aí para a gente quais são, então, esses 4 aí não analisados. Depois tá. Os 4 não analisados. O patriarca Isaac, Hatshepsut, a Shams, que eles dizem que seria uma faraona, né? A Shams também é outra faraona. E o profeta Daniel. Esses 4 não analisamos. Mas, assim, aqui. Mas as informações que a gente tem, não tem nenhuma fonte que possa ligar as reencarnações conhecidas de Kardec a eles. Certo. Só isso. Né? Tem o pessoal dizendo que Allan Kardec foi a Kenaton também, né? Mas sim, também ainda apareceu mais um, né? Ainda apareceu mais um, né? Aí o bicho pega. Então você vê que as coisas são complicadas. Não, como eu disse, não adianta você pegar os nomes e falar que esse é fulano, esse clã, que foi esse ou o quê. Não adianta. Você tem que fazer a linha das tendências. E sem isso, não... Isso vamos dizer, é o lado científico da coisa, vamos dizer assim, tá? E sem isso, nós não estamos trabalhando com ciência. Não adianta, né? Bom, então, vamos lá na codificação. O que nós encontramos? Lá no Livro dos Espíritos está um tal de prolegômenos. Eu não sei porque que eu uso o nome tão estranho desse que nem reclamou para nós. Por exemplo, a introdução, o prefácio era muito mais melhor para nós, né? Aí, lá, tem uma mensagem, tal, no finalzinho da mensagem, aliás, na primeira edição não tem, essas assinaturas vão aparecer só na segunda edição. Então, lá, João Evangelista e Platão está na lista dos que assinaram. Só essas 2 assinaturas já indicam para mim são individualidades distintas. Vou ser bem redundante. Ou seja, cada um é cada um. Tá? Mas tem mais problemas aí. Então, em Prolegômenos, encontramos, entre várias outras, assinaturas de Platão e João Evangelista. Nas obras da codificação, temos os 2 personagens assinados. Platão, ele vai assinar 5 outras mensagens, e João Evangelista mais 8 mensagens. Assim teríamos a inusitada situação de ver 3 personagens em um mesmo ambiente, um ambiente de época, inclusive, né? Platão, João Evangelista, Espírito, e Allan Kardec vivo. Então, aqui, se
Allan Kardec foi Platão, e Platão manifestando, nós temos manifestação de espírito de pessoa viva. Se Kardec foi João Evangelista, nós vamos ter manifestação de espírito de pessoa viva. Foi isso que fez eu correr atrás de uma pesquisa em cima do tema. Então, a alma de Allan Kardec poderia se manifestar como os personagens Platão e João Evangelista, é a questão que a gente colocava, né? A resposta que deram, os que argumentam, que Chico Kardec, que na codificação fala da possibilidade da manifestação de espírito de pessoa viva. Sim, está lá, e nós vamos ver como que está lá. Em razão disso, resolvemos pesquisar esse assunto, cujo resultado foi a publicação deste e-book, ou seja, manifestações de espírito de pessoa viva, em que condições elas ocorrem, né? E atualmente está só com 375 páginas, no A4. Aliás, no A5, no A5. Formato de livro normal. Bom. Agora vamos lá das assinaturas de Platão, que é um filósofo matemático grego. Viveu de 427 a 347 a.C. No livro dos Espíritos... Aqui eu não estou considerando aquelas assinaturas de prolegômenos, não. Eu estou considerando as outras, tá? As outras, né? Os acréscimos, vamos dizer assim. Nós vamos encontrar, na questão 1009, a assinatura de Platão. Na Revista Espírita, eu vou contar várias mensagens assinadas por ele. Numa corrida em 18 de novembro de 1859, 20 de janeiro de 1860, 3 de fevereiro de 1860 também, e a 1ª de novembro de 1867. Essa de fevereiro de 1860 está assinada assim, Moisés Julien, é uma assinatura junta. Então, dá a entender que Platão foi Moisés, não sei, dá a entender, tá? Mas a suposição não ficou batendo martelo, mas a assinatura está com esses dois personagens. Bom, João Evangelista. Então, eu estou colocando os acréscimos, tá? Obviamente, todo mundo sabe que foi um dos dois discípulos de Jesus, né? Então, ele vai aparecer assinaturas dele, ou manifestações dele, na Revista Espírita de 1860, que tem a data de 5 de outubro, a manifestação. Na Revista Espírita de 1861, é 14 de dezembro de 1860, a mensagem. Na Gênesis só tem um ano de 1862, não tem um mês, o dia nem o mês. Na Revista Espírita de 1863 não tem nada, não tem dia, nem mês, nem ano. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós só temos o ano. Na Revista Espírita de 1864, nós temos uma comunicação 17 de janeiro, e outra em 2 de novembro, e na Revista Espírita de 1868 nós temos uma assinada em 1866, sem dia e mês. Isso tudo pode ser achado no meu e-book, lá, João Evangelista, a codificação espírita, tudo detalhado, as fontes, a página, tudo está tudo lá. Aqui só estou passando a ideia, tá? Em relação a isso aqui também, o Platão, eu tenho um e-book ou um artigo sobre esse. O filósofo Platão foi uma das reencarnações da teoria de Kardec, então quem quiser pesquisar tem mais informação lá. A gente só passar por cima. Vamos pegar uma de João Evangelista, que essa é a segunda da lista da Revista Espírita de 1861, janeiro. Então, no início, lá na Revista Espírita, Kardec colocava o boletim do que aquilo que tinha ocorrido nas sessões das reuniões. Então, sempre ele lia, na sessão tal, do dia tal, aconteceu isso, comunicação de fulano, Beltrano, carta que nós recebemos, carta que nós mandamos. E ele fazia esse tipo de resumo, né? Como se fosse ata de um condomínio, né? Ata, entendeu? Você chega que tem que ler, né? Bom, então, é o resumo das atas. Então, vamos lá no resumo das atas. Então, vai ter uma aqui, a ata de sexta-feira de 14 de dezembro de 1860, que foi uma sessão geral. E aí, das comunicações diversas, a terceira, esses pontinhos que eu cortei, né, do texto só para... que é a imagem, né, só para trabalhar. Então, lá, terceira. Fato pessoal ocorrido com o senhor Allan Kardec. E que pode ser considerado como uma prova de identidade do espírito de antigo personagem. A senhorita J
recebeu várias comunicações de João o Evangelista. Opa, várias? E aí? Ele é freguês assíduo lá da sociedade? Toda hora estava lá, cara? Ele era tão comum a ponto de comparar, opa, essa grafia é dele ou não é. Olha para você ver. Né? Agora vamos continuar. Então, sempre com uma escrita muito característica e completamente diferente da sua caligrafia habitual. Ou seja, a média tinha uma caligrafia diferente, né? Uhum. Aí, tendo o senhor Allan Kardec, presta atenção, tendo o senhor Allan Kardec, a seu pedido, evocado aquele espírito por intermédio da senhora Costello. Então, a médium ficou sim, será que não? Aí, o Kardec evoca o João Evangelista. O próprio Kardec evoca. João Evangelista, baixa aqui que nós queremos conversar. E aí? Como Kardec pode ser João? Não tem como. Aí não tem jeito. Absolutamente não tem como, né? Uai, entendeu? Sim, aí vai falar, o espírito de pessoa viva pode manifestar. Sim. Aguarde que nós vamos colocar as condições. Uhum. Não é tão simplesmente pode estar manifestando. Não é bem assim, tá? Tem uns entretanto aí que, né? Então, aí manifestou, né? Constatou-se que a escrita tinha exatamente o mesmo caráter da senhorita J, embora a nova médium desconhecesse o fato. Então, ela não sabia nada das comunicações, mas o teor está batendo, a linguagem é a mesma, não sei o que tem. Deu para entender? Uhum. Então, tá aí. A comprovação de que João Evangelista manifestava várias vezes na Sociedade de Espírito de Paris. Ponto. Isso é fato. Está aqui. Né? Eu citei aquelas e aqui está falando várias. Nós estamos no início. Olha, nós estamos aqui. Ó. Várias, então, antes aconteceu um punhado. Que não está listado, que não foi registrado, que não foi publicado, então eu sei. Mas aqui está falando que teve várias. Ok? Bom, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec criou um tópico chamado... o tópico é o quarto, ele tem um título, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo, em que Allan Kardec faz um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, da qual destacamos. Então, ele vai falar, o Sócrates pensava assim, e vai e comenta, entendeu? Aí o item 5. Após a sua morte, então isso é o pensamento de Sócrates, né? Platão. Após a sua morte, o gênio, o daimon, o demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades. Hades é aquele lugar para onde iam os mortos, conforme os gregos, né? Para serem julgados. Ó, caía lá para ser julgado. Hein? As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, olha agora, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Aí vem Kardec e comenta. É a doutrina dos anjos da guarda, os espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Ué, peraí. Então, se Platão era adepto da teoria da reencarnação, Kardec tinha que vir com a ideia de reencarnação na cabeça, ou a tendência. Vamos ver o que aconteceu? Né? Então, eu pus lá. É evidente que o filósofo Platão foi um reencarnacionista de mão cheia. A questão é, o codificador trazia consigo, pelas suas tendências instintivas, essa convicção? É o que veremos. No artigo Pluralidade das Existências, publicado na Revista Espírita de 1858, no mês de novembro, nós vamos transcrever um trecho dos argumentos de Kardec. A doutrina dos espíritos, sobre esse assunto, aí ele está falando da reencarnação, no cortar, né, ele fala antes, né, só para ter ideia, portanto, nos surpreendeu. Diremos mais, contrariou, porque derrubou as nossas próprias ideias. Ué, peraí, cara, o Kardec, que era
Platão, que sabia acreditar na reencarnação, veio para cá com Kardec e não aceitava a reencarnação? O que é isso? E não é só isso, não. Isso não é tudo. Olha lá. Não cedemos ao primeiro choque. Combatemos. Defendemos a nossa opinião. Levantamos objeções. Quer dizer, ele não é só não aceitou, não. Ele brigou por causa da ideia dele. De que não era, né? Que não existia a reencarnação. E aí ele fecha. E não nos rendemos senão à evidência e quando vimos a insuficiência dos nossos sistemas para resolver todas as questões que esse assunto levanta. Então, diante da evidência, e diga aquilo, eu não consegui responder para tudo, então tem que ser. Então, existe a reencarnação. Ora, peraí, se é muito estranho, se você ter uma crença na reencarnação, vindo na vida seguinte, já combater a ideia da reencarnação. Que descendência existia? Não existe? Muito estranho. Bom, agora vamos ver umas obras de cunho mediúnico que citam os personagens. Bom, A Caminho da Luz. Emmanuel, no antelóquio, aí, ó, já é outra palavra que, né, eles gostam de... Ele explica o seguinte, ele está falando da obra, né? Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações. Então, Emmanuel vai falar dessa evolução, vai citar certos personagens, e da forma que ele cita os personagens são individualidades. Como assim? Por exemplo, no capítulo 18, que tem o título Os Abusos do Poder Religioso, ele vai falar de Francisco de Assis. Diz ele, por isso um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito, seu grande e luminoso espírito já está dizendo que é um espírito evoluído. Como que Chico Francisco de Assis reencarnado e não é evoluído, porque ele admitiu, o próprio Emmanuel falou que não. Então, seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Umbria desolada. Aí, no capítulo 22, ele vai falar a Revolução Francesa e vai citar o nome de Kardec, Allan Kardec. E esse Allan Kardec é o Kardec mesmo, não é o outro lado da druida, não. Tá? Então, ele diz assim, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa o planeta compenetrado de sua missão consoladora. Em Paris, nascia Allan Kardec aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo. E aí? Se fossem o mesmo espírito, podemos considerar um erro lamentável de Emmanuel o de ter se omitido quanto a esse importante detalhe. Ou seja, ele tinha que falar assim, Francisco de Assis reencarnou como Allan Kardec, baixou. Ele tinha que fazer uma ligação entre os dois. Ele está falando de personagens importantes. Então, como ele não falou, citou um, citou outro, na minha cabeça, são individualidades ou personagens distintos. Não tem nada a ver um com que seja o mesmo espírito. Cada um tem o seu. Tá certo? Fica claro aí, Arthur? Tá bem claro. Lógica pura aí. Mensagem titulada Vence Jesus, assinada por Emmanuel, em 18 de dezembro de 1985. Vocês estão observando assim, que todas as obras que eu estou pegando, praticamente, é tudo antes dessa confusão toda que chega a Kardec, né? São bem mais antigas, né? Isso que é importante também, né? Então, citada na obra Chico Xavier, o homem, o médium, o missionário, então diz o seguinte, no final do segundo milênio da era cristã, assinalamos algumas das grandes figuras que passaram no cenário terrestre. Aí vai citar vários personagens falando coisinhas pequenas de cada um deles. Pedro, Eremita, Godofredo, tal, tá ok? Bom,
Aí, depois desse o rei Luís XI da França, vai lá, Francisco de Assis, ele vai citar Francisco de Assis. Iluminava o cristianismo com a luz da humildade que se irradia da personalidade inolvidável. Aí eles vão citar mais Miguel Ângelo, não sei o quê, patati patatá, Napoleão. Aí vem lá, Kardec restaura os ensinos de Jesus. E daí até hoje, homens e senhoras ilustres salientaram à frente do mundo, mas todos os que passaram, com exceção de Kardec, caíram no esquecimento da alma popular, conquanto se mantenham nos eventos da história. Então, veja bem, aqui é mais um que fala, cita Francisco de Assis, não é o João, porque o João, como Francisco foi João, né? Eu estou fazendo essa ligação. Então, cita Francisco de Assis e cita Kardec, e não faz ligação dos dois também. É mais uma situação. Ele trata como individualidades da mesma forma, né? Bom, então isso aqui nós temos amor próximo. Missionários da Luz. No capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno, temos a fala do instrutor Alexandre. Se aguardais a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia, porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos, por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Se não seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis operando com salteadores, não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Ou seja, se nós não evoluir, nós vamos sintonizar com esses espíritos de jeito nenhum. Então, ele cita Platão e Francisco de Assis e fala espíritos esclarecidos e santificados. Precisa dizer mais alguma coisa ou não? Individualidades, da mesma forma. E não faz nenhuma negação. E cita um, cita o outro, mas não liga. Não liga ninguém com ninguém. E aí? E aqui é obra da psicografia do próprio Chico, que é o livro Missionário da Luz. Né? Agora, Divaldo Pereira Franco psicografou o livro Dias Venturosos. Ele foi ditado por espírito Amélia Rodrigues. Os séculos se dobraram sobre aquele momento inesquecível. E o discípulo amado, dando prosseguimento fiel à promessa, retornou à terra nas roupagens de Francisco de Assis para convocar as criaturas distraídas a retomar o caminho do bem, único, aliás, que a ele conduz. Quem é esse discípulo amado? A tradição religiosa o tem como sendo João Evangelista. Então, o que a Amélia Rodrigues está falando assim? João Evangelista reencarnou como Francisco de Assis. Opa, cadê os meios? Cadê o pessoal do meio lá? Que está entre o meio os dois? Cadê? Sumiu? Tá vendo? Quanto a essa questão de discípulo amado, quem quiser, eu tenho um artigo sobre isso, eu questiono quem seria ele, né? Eu não acho que é João, mas a pessoa não tem como identificar quem realmente ele seja, mas João também não é. Mas, de qualquer forma, essa é a opinião minha. Mas, de qualquer forma, dentro do contexto que nós queremos trabalhar, estou falando, João Evangelista reencarnou com Francisco de Assis. Ponto. Então, é reencarnação direta, ninguém no meio. Então, lá na nossa corrente, se tiver gente no meio, nós temos que eliminar. Na obra Cartas e Crônicas, ditada por Espírito de Montes, que é o médico de Campos, né?
através de Chico, né, lê-se uma mensagem intitulada Kardec e Napoleão, em que contém algo interessante do presente estudo. Neste capítulo, o irmão X, codinome utilizado por Médici Campos, narra uma reunião ocorrida no mundo espiritual em 31 de dezembro de 1799. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade, nós estou pegando um trecho, tá, gente? Porque é muito grande essa mensagem. Do espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates e Platão, Aristóteles, Apolônio, Didiane, e segue uma lista. Para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre e, em plano menos brilhante, encontrava-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior. Cânticos de alegria e esperança anunciaram os céus a chegada do século XIX e, enquanto o Espírito de Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, ou vários espíritos, né, voltava para o UOL, então o próprio Espírito de Verdade estava naquela reunião. Então, quando ele voltou para o UOL, o que aconteceu? A Assembleia foi dissolvida e o apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, aconchegou de encontro ao peito e acompanhou bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Lyon, mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, embriagado do poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando o Papa, né, Pio VII, viesse para aula em Paris. Bom, então, só para ter ideia aqui, falou de Platão, falou de Kardec, não ligou ninguém com ninguém. E aqui, quando fala assim, que Kardec estava sustentando Napoleão dos braços, a ideia que passa, pelo menos para mim, posso estar enganado, é que Kardec era o protetor de Napoleão. Então, nessa condição, que fecha com o que nós vimos lá, era um espírito evoluído, sim. Então, se ele é evoluído, sim. Para que ele está aqui todo dia, toda hora, parecendo um Paulo Neto, toda hora precisa de reencarnar para melhorar? Não dá, né, cara? Não tem jeito, não tem lógica. Né? Aí vem, no livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, ditado por Médici Campos, né, psicografia de Chico, são mencionados os nomes de Francisco de Assis e Allan Kardec. Entretanto, o autor espiritual não fez a mínima ligação reencarnatória entre esses dois personagens. Novamente, temos aqui um fato lamentável, caso ambos fossem, de fato, o mesmo espírito. Então, todas as mensagens citam um, citam outro, mas ninguém liga ninguém. Ué, mas espera aí. Dada a importância dos nomes, dada a importância, será que... Pô, se Kardec fosse Francisco de Assis, não teria que falar, Francisco de Assis reencarnou como Kardec, como se estivesse continuando a missão dele? Meu Deus, pelo amor de Deus. Não tem como nem pensar o contrário. Nem como pensar o contrário. Né? Aí vem no livro Solar de Apolo, né, psicografado por Zilda Gama, ditado por Vitor Hugo. Aludia, aí ele está falando de Jesus, assim, também antecipadamente, a deturpação que a sua doutrina viria a sofrer nas mãos da Igreja de Roma. Esforços foram feitos pelo mestre para deter essa corrupção, entre eles enviando à terra o seu discípulo amado. O que é discípulo amado? João Evangelista, na figura de Francisco de Assis. Opa, nós temos outra informação, outra fonte, falando, João reencarnou com Francisco de Assis, não tem ninguém no meio. E Allan Kardec na pessoa de Jean Rose. Que Allan Kardec é esse? É o do Ida. Então, entre o Allan Kardec e o do Ida e o João Rose, não tem ninguém no meio também, não. Tá certo? Ai, meu Deus. Em O Reformador,
de setembro de 1978, olha você vê, só antigo que eu falo com vocês, né? Foi publicada a mensagem lembrando Allan Kardec, assinada por Humberto de Campos. Essa mensagem, inclusive, é antiga, né? Que era de 1942, não é a mensagem de 1978. O Chico tinha 11 anos de trabalho, né, Beijão? Ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do orbe terrestre, o abnegado João Rus recebeu a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza de servo fiel, Então, o próprio João Rus já está colocando ele como um espírito de certa evolução. Entre júbilos de reconhecimento. Daí, algum tempo, no albor do século XIX, nascia Allan Kardec em Lyon por trazer a divina mensagem. Então, está falando assim, João Rus reencarnou como Kardec. Não tem ninguém no meio. Então, toda hora você está percebendo que as ligações não tem ninguém no meio, então aquela nossa lista de 20 vai fechar naquilo que eu mostrei. Sobrou 3 lá, e os outros não olhamos, sobrou 3. Não olhamos aqui, né? Não olhamos aqui. Então, trabalhando com eles aqui. Aí tem no livro Estudo Psicofônico, volume 1, é uma coletânea de estudo teórico, baseado em perguntas e respostas, feito ao Espírito Pedro. Ele foi realizado no Núcleo de Estudos e Pesquisa de Espiritismo do NEP, da cidade de Divinópolis, Minas Gerais. É lá que se publica meu livro, Arthur. Então, da introdução desse livro, nós vamos destacar. Desejamos que todos os leitores dessa obra possam se maravilhar como Sócrates, como Platão, como os discípulos de Jesus, como Kardec, diante das revelações espirituais, das mesas girantes, e vai seguindo. Olha, é mais um que cita Platão e cita Kardec e não liga os dois. É mais uma fonte. Né? E lá na questão 132, que é pergunta e resposta, vamos citar alguns exemplos de reencarnações programadas. Allan Kardec até negritei, Francisco de Assis. Sempre que uma reencarnação é relevante e o espírito tem um determinado mérito ou um demérito muito grande, exige que seja administrada. Então, os espíritos missionários têm a programação. Não vem aqui cair de paraquedas, vou ver o que eu faço aqui. Não, tudo é programado lá para ter um plano, né, de trabalho, como diz o outro, para poder executar. Citei exemplos muito elevados. Como assim? Então, ele citou o nome de Kardec, de Francisco de Assis, está falando que são espíritos muito elevados. É isso, Arthur? Ou eu estou... É isso mesmo. Mas peraí, Kardec é tão elevado assim, por que toda hora ele está aqui reencarnando? Vai entender, né? O que mais falta esse povo é lógica, né? Não tem chance. E tem uns personagens ali, cara, que apagados, historicamente falando. Porque se ele viesse para missão, tudo bem. Para missão, tudo bem. Ele pode vir 500 vezes para missão. Se Deus não tivesse outro personagem, Jesus tivesse outro missionário, tudo bem. 500 vezes vai Kardec, tudo bem. Mas a tarefa dele ia ser reconhecida por nós, sociedade humana, como de destaque. Não é uma pessoa apagada lá no interior de Minas, no interior de São Paulo, do Rio, sei lá, que ninguém conhece. Então, é uma obra de destaque. E agora? Nós vamos ter uma materialização e uma aparição de Francisco de Assis. Ressalta, nessa época, Chico estava vivo. Se Chico foi Francisco de Assis, nós temos manifestação de espírito de pessoa viva. É a ligação que nós temos que fazer toda hora aí. Vamos lá. No livro Prodígio da Biofísica, obtidos pelo médium Mirabelli, a literatura da época, esse mesmo, a grafia da época, esse mesmo, tá? De autoria do escritor Eurico Góes, que foi advogado e político, temos o registro de uma materialização do espírito de Francisco de Assis. O Diário Vanguarda do Rio,
publicou em 7 de fevereiro de 1933 um artigo dando notícia dessa materialização acontecida em 30 de janeiro. Então, ou seja, Francisco de Assis se materializou em 30 de janeiro de 1933. O Chico estava vivo com 2 anos de mediunidade. Na cidade de São Paulo, pelo médium de efeitos físicos, Carlos Mirabelli, conforme depoimento de Dona Adelina Lago, dama da melhor sociedade de Niterói, na ortografia da época, eis um trecho do relato. Mirabelli levantou-se. Então, aqui, aliás, esse trecho aqui do Diário de Vanguarda já é do livro, eu tinha que colocar entre aspas aqui, já começando daí, né? Do livro, então, agora continuando a narrativa do livro. Então, Mirabelli levantou-se, né? É o médium. Vamos até a sala, convidou-nos, e saímos todos, até chegar à sala, fortemente iluminada também por lâmpadas elétricas. Eu vi entre mim e o corredor, quase aos meus pés, estender-se uma mancha branca. Olha o ectoplasma aí. Como de luz, sem radiação, mas muito branca. Rapidamente, aquela mancha foi se elevando e condensando. Deu para entender? O ectoplasma foi formando, né? Aumentando, como se fosse de neve. Através dela, tem alguma coisa estranha aqui nesse dela aqui. Tem que anotar para eu corrigir. Mas é dela. Eu via as coisas do outro lado. Daquela mancha que ia levantando, ele via através dela. Então, era opaca, né? Não era... né? Sim. E foi tomando formas. Então, essa coisa foi tomando formas. A forma de um vulto humano de pé. Então, apareceu um homem. Um ser humano, quer dizer. Por enquanto, ele falou, ok. E foi se adensando, até desenhar-se todos os contornos. Então, foi formando, agora está tudo pronto. Estava em minha frente a figura de um homem. Uma figura que eu tenho visto muitas vezes em quadros bentos e em imagens de santuário, como sendo de Francisco de Assis. Ele me olhava e eu o via de perto, como estou vendo aqui o Senhor na minha frente, vivo, palpitante, com uma expressão muito calma e doce. Apenas ele era branco, como se fosse de mármore. Mas eu bem que via, perto, como estava a luz clara da lâmpada de alta voltagem, que ele parecia de carne e osso, como qualquer um de nós. Parecia que o Arthur caiu aí. Ao meu lado estava Mirabelli, a senhora Edmeia e o Miguel Caro. Mirabelli, então, estava em transe completo e me falou: aproxime-se. Francisco de Assis tem umas flores para você. Eu olhei, não vi flores nos seus braços, que estavam cruzados, mas aproximei. Ele descruzou os braços lentamente e deixou cair um grande molho de rosas. Mirabelli falou novamente: respire, São Francisco, respire forte, para que ela creia, para que ela veja como você está vivo. Então, pediu só, respire, porque eles vão perceber que você está vivo aí. Você tá, né? Ele respirou, então, Francisco respirou, o peito arfou. Os lábios se entreabriram levemente. As asas da narina palpitaram. Os seus olhos brilhavam imensamente e o sorriso bom continuava a adejar nos seus lábios. Depois ele começou a desmaterializar-se, pouco a pouco, sob os meus olhos. O vulto foi se desfazendo, como se a matéria se fosse dissolvendo, se fosse dissociando, e a proporção que ia perdendo a sua densidade ia diminuindo a sua altura até desaparecer completamente sobre as minhas vistas. Então, nós temos aqui uma autêntica manifestação de materialização do Espírito de Francisco de Assis no ano de 1933, mês de janeiro. Chico estava vivo.
Então, seria, como eu disse, manifestação de espírito de pessoa viva. Nós vamos ter que ver isso aí direito. Bom, no livro Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho, Marlene Nobre relata a visita de Chico Xavier à colônia de Santa Marta, em Goiânia, ocorrida na data de 14 de dezembro de 1982. Ressaltamos estes parágrafos da narrativa. Mas é de se ver a alegria dos pacientes com a visita do Chico. Nessas ocasiões, acompanhava Dona Elba Álvares, responsável pelo trabalho espiritual da colônia, e uma grande caravana com muitos amigos. Em uma das visitas, contou Dona Elba a Carlos Bacelli, olha a fonte, e é a fonte que acredita que Chico é Kardec. Chico começou a chorar. Preocupada, ela, a Dona Alba, né, perguntou ao médico se havia alguma coisa errada. Não, minha irmã, está tudo bem. É que o patrono espiritual da colônia recebe-nos à porta, dizendo que hoje abraçará e beijará conosco a todos os infelizes companheiros internados nesta casa. Abraçará e beijar. Então, está falando que esse personagem é um terceiro que vai acompanhar Chico e a Dona Alba na visita da colônia. Vai abraçar todo mundo, beijar todo mundo, ok? Quem é ele? Quanta emoção! O patrono espiritual da colônia é o venerável Francisco de Assis. Quanto exemplo! Ou seja, Chico está em visitar a colônia, chega e encontra com ele mesmo. É isso, Arthur? É isso? De maneira alguma. É isso que eles tentam passar na gente, porque infelizmente é isso que ocorre. E aqui, então, seria manifestação, bem entre aspas, tá, gente, de espírito de pessoa viva. Dividiu, o espírito Chico dividiu em dois, um ficou sendo Francisco de Assis, o outro ele mesmo, e saiu caminhando, beijando todo mundo. É isso que eles querem que acredite. Bom, nós temos aqui, para encerrar essa situação de Chico aqui, e Francisco de Assis, e isso tá, nós vamos tirar do nosso e-book, né? Tiramos de lá, foi até mais visual mesmo de print da tela lá, da página, melhor dizendo, e fiz a montagem. Então, lá é o seguinte. Em 3 de outubro de 1950, na cidade de Leopoldo, o orador Divaldo Franco foi o destinatário de uma mensagem de Francisco de Assis recebida por Chico Xavier. Ponto. E aí? É mais uma manifestação de espírito de pessoa viva? Em 17 de agosto de 1951, quase um ano depois, quase, ocorreu outra mensagem de Francisco de Assis psicografada por Chico Xavier, agora destinada a Pietro Baldi. E aí? Então, nós temos materializações, nós temos aparição de Francisco de Assis, e nós temos ele psicografando, ditando mensagem. E é o Chico. Bom, isso aqui eu peguei esse livro, O Evangelho de Chico Xavier, de autoria de Carlos A. Bacelli. Essa obra tem muitas frases de Chico que ele usa, ele põe um número, ele põe a frase embaixo, 2 está aí, 203, 214. Então, vamos ver. Chico dizendo, então, fala de Chico, não sou eu que estou falando, né? Tenho muito respeito à figura de Allan Kardec. E o respeito que me inspira não me permite cogitar da tese de sua reencarnação. Ah, cara, que é isso? Mas não diz que que o Chico é Kardec? E que confidenciou isso por aí? Nunca me senti com o direito de perguntar aos espíritos sobre o paradeiro de Allan Kardec e eles, por sua vez, nunca tocaram no assunto comigo. Se você pegar as obras de Chico, as entrevistas, nós vamos perceber muito claramente 2 expressões que Chico usava assim demais da conta. É raro uma fala dele que não tem.
Uma delas é, ele se referia a Jesus como nosso Senhor Jesus Cristo. E ele falava sempre de Maria como Mãe Maria Santíssima. Ok? Então, a situação é simples, né? Vamos ver se Kardec usou esses dois termos? E as tendências instintivas, como é que faz? Vale nada, não? Eu nunca vi. Você já viu, Otto? Mesmo porque essa terminologia é de Rustem, né? E muito católico, por sinal, né? É. Entendeu? Análise sob o ponto de vista doutrinário. Livro dos Espíritos destaca a seguinte resposta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois é a alma que pensa, quem pensa. O pensamento é o atributo. Né? E outra, da questão 137. Essa aqui está 89A e 137. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Obviamente que aqui está distinto dos encarnados, mas isso vale também para desencarnado. Ele não pode ser. Claro. Então, se não pode, então Kardec não pode ter se dividido em Platão e João Evangelista, e Chico não pode ter se dividido em Francisco de Assis. É isso ou não, Arthur? Uhum. Para se sustentar que um espírito de pessoa viva realmente tenha se manifestado através de algum médium, e é possível, né? É preciso comprovar de forma incontestável que todas as vezes que ocorreu alguma manifestação, ele estava dormindo ou em algum estado alterado de consciência, para que sua alma se emancipe do corpo físico e se manifeste. Essa é a única possibilidade do espírito de uma pessoa viva se manifestar. A alma tem que sair do corpo. Mas a alma saindo do corpo, o corpo dorme. Você não vai ter uma pessoa viva em atividade e o espírito dela, tipo lá na colônia. Não existe isso, não acontece isso nunca. Ou um ou outro. Onde está o pensamento, está o espírito. Se o Francisco de Assis estava falando, o espírito estava lá, ele não podia se dividir, é indivisível. E nas manifestações lá de João Evangelista na Sociedade Espírita de Paris, o próprio Kardec evocando. Vem cá, vamos conversar aqui, vamos bater um papo. Possível, tem como. Qual é o estado da alma durante o sono? O espírito não dorme. As observações práticas provam que, nessas condições, o espírito goza de toda a liberdade e da plenitude de suas faculdades. Então, esse é o momento que a alma emancipa do corpo. Ela emancipando, ou sair do corpo, assim, bem literalmente, ela pode tomar destino que quiser. E se for evocada em algum lugar, ela pode manifestar, né? Então, aproveite-se do repouso do corpo, dos momentos em que ele dispensa a presença, para agir separadamente e aonde quer. Durante a vida, qualquer que seja a distância a que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico, que serve para chamá-lo quando a sua presença se torna necessária. Bom, aí vamos lá na Revista Espírita de 1858, nós vamos trabalhar uma resposta de Mozart, né, do espírito, né, a respeito de uma pergunta que foi dirigida a ele. O médium poderia se pôr em relação com a alma de um vivo e em que condições? Então, Mozart respondeu, facilmente, se o vivente dorme. Então, aí está a situação do estado alterado de consciência, dormindo, esse foi a fala. Uhum. Aí Kardec vai comentar essa fala de Mozart, né? De Mozart. Então, Kardec vai comentar. Se uma pessoa viva for evocada no estado de vigília, pode adormecer no momento da evocação, ou pelo menos experimentar um entorpecimento e uma suspensão das faculdades sensitivas. Mas, muito frequentemente, a evocação não dá resultado, sobretudo se não for feita com uma intenção séria e benevolente. Quando ele fala assim no estado de vigília e que ele entra em entorpecimento, ele já não está no estado de vigília mais, no estado normal. Então, é o que eu disse, ele tem que estar no estado alterado de consciência, dormindo ou em um estado alterado de consciência. Sem isso, não tem como acontecer nada. Não vai manifestar.
A Revista Espírita de 1868, mês de julho, Allan Kardec registra uma carta que lhe foi enviada pelo senhor Jobard de Bruxelas, na Costelê. Então, o senhor Jobard falando, ó, vim evocar uma pessoa viva, ela sentiu uma síncope até o retorno do seu espírito. Síncope será o quê? Um desmaio. Então, desmaiou, apagou, dormiu, né, para poder o espírito sair para manifestar. Então, fica muito claro que a condição necessária para o espírito de pessoa viva se manifestar, a alma tem que sair do corpo. Para sair do corpo, o corpo dorme. Ponto. Não tem como fugir disso. Aí, da Revista Espírita de 1867, mês de novembro, encontramos algo interessante no artigo, os pressentimentos e os prognósticos, que escrevemos. É sobretudo nestes momentos em que o corpo repousa durante o sono e que o espírito aproveita o repouso que ele deixa o cuidado de seu envoltório, recobra em parte a sua liberdade e vai unir no espaço entre outros espíritos encarnados como ele ou desencarnados, e naquilo que vê as ideias das quais traz a intuição ao despertar. Então, você sai do corpo, está dormindo, o corpo não precisa do espírito lá, porque está numa atividade muito baixa, vamos dizer assim, né? Então, ele sai do corpo e cai no mundo espiritual. Lá, no mundo espiritual, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar outros encarnados que estão lá, passeando também, e os desencarnados que estão lá, né? Às vezes, conversa, troca informações, pede conselho, e quando você volta para o corpo, você vê aquilo, você esquece, você não lembra do que foi falado, em muitas linhas da conversa, mas você guarda como intuição, na situação, no momento exato, aquilo vai vir para você, e só que aí, nesse momento, quando vem, você acha que a ideia é sua. Esse é o problema certo. Certo? Aí vem lá, essa emancipação da alma, frequentemente, tem lugar em estado de vigília. Nos momentos de absorção, de meditação ou de devaneio, onde a alma parece não estar mais preocupada com a Terra. Então, quando fala estado de vigília, não é igual a gente estar aqui conversando. Você vai estar em um estado... Isso de vigília por quê? Porque você não está dormindo. Mas você vai estar apagado, parado, estático, alguma coisa que você tem que fazer para o seu espírito sair do corpo. Senão não vai acontecer nada. Você não vai conseguir manifestar em cada algum, né? As comunicações escritas, aqui no Livro dos Médiuns, as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do espírito do próprio médium. A alma do médium pode comunicar-se como de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobre suas qualidades de espírito. Ficai sabendo entre os espíritos que evocais, alguns deles estão encarnados na Terra. Então, evocais estão encarnados porque eles manifestaram. Né? Você evoca o espírito no antigo lá, já viveu muito tempo. Aí o espírito está encarnado, ele vem e manifesta como espírito pessoa viva, e você está achando que é desencarnado. Aí você fala com ele assim, sobe, irmão. Eles vão te ajudar. Tá certo? É loucura. Sobre o conveniente da evocação do espírito de uma pessoa viva, Allan Kardec explica. Livro dos Médiuns, item 282. A brusca suspensão das faculdades interativas durante o estado de vigília também poderia oferecer perigo se a pessoa, neste momento, precisasse de toda a sua presença de espírito. Então, se a pessoa está em estado de vigília e trabalhando numa situação de risco de vida, por exemplo, e se alguém evocar ela, o espírito dela sair para atender essa evocação, o corpo vai ficar sem espírito e vai dormir. Então, isso que coloca em risco a vida da pessoa. Ele pode cair, morrer, sei lá, aí o bicho pega, aí é complicado. Né? Informações sobre mais específicas relativas ao tema, né? Nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, pode falar do item, capítulo 25 das evocações, tem um item 234, especificamente, para falar assim, evocação de espírito de pessoas vivas. Nós vamos destacar um trecho. Questão 37. A encarnação do espírito constitui obstáculo absoluto à sua evocação? Não, mas, é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação o espírito se desprenda. Quando é que ele se desprende? Dormindo, no estado de êxtase ou estado, né, alterado de consciência. Ok? Então, isso aqui fica muito claro e objetivo. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui vai servir para aquelas situações que nós colocamos lá. O Kardec, sendo Platão e João Evangelista, Kardec
né? Espírito de pessoa viva, né? E os outros, como uma pessoa viva, que aí estarem dividindo já é o problema, já é outro problema, que não se divide. Então, fica muito complicado essa situação, se colocar Kardec como sendo esse personagem. Não encaixa, não encaixa. Sinto muito, não encaixa. Pode ser evocado o espírito de uma pessoa viva? Questão 38. Sim, visto que se pode evocar o espírito encarnado. O espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Então, né? Emancipou, você pode apresentar igual você quiser, né? Aí vem lá. Em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Dorme ou cochila. É quando o espírito está livre. Não tem muito coisa, porque é muito objetivo, né? Não é questão nem de interpretação, né, Arthur? O negócio está muito claro, tem jeito. 43, questão 43. É absolutamente impossível evocar-se o espírito de uma pessoa acordada, então acordada está de vigília, né? Embora difícil, não é absolutamente impossível. Por quê? Se a evocação produzir efeito, pode acontecer que a pessoa adormeça, mas o espírito não pode comunicar-se com o espírito senão nos momentos em que sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Ou seja, se o corpo está trabalhando, não tem como o espírito sair para ir para outro lugar. É bem claro. Então, ele tem que estar dormindo, volta. E esse é o estado alterado de consciência. Essas três condições, não tem como. Aí vem Kardec, prova a experiência, que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou pelo menos um torpor aproximado ao sono, embora semelhante efeito só se possa produzir por ato de uma vontade muito enérgica e se existir laços de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação nenhum resultado dá. Mesmo no caso de a evocação poder provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa não querendo dormir, tá vendo que precisa de dormir? Oporá resistência e se sucumbir, seu espírito estará perturbado e dificilmente responderá. Conclui daí que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural. Tá certo? Então fica muito lento. Por quê? Estando livre, seu espírito pode vir ter com aquele que eu chamo. É uma coisa normal, tranquila, e acontece com todo mundo. Acontece. Reunião mediúnica que eu frequento, já apareceram uns 2 ou 3 que estavam acamados e aí se manifestaram na reunião mediúnica. Então, algo plenamente possível, só que dentro de certas condições. E aqui é uma coisa interessante, né? Porque eu já sugeri uma vez para a Sônia Reinaldi fazer evocação de pessoas em coma. Para aparecer lá na transcomunicação. É uma boa situação, tá certo? E de repente você fazer isso controlado, dentro da reunião mediúnica controlado. Você pede os nomes das pessoas, né? E o espírito vai se manifestar. Eu estou no hospital tal, na rua tal, sou fulano, Beltrano. E essas informações serão conferidas depois. Quer dizer, só põe o nome da pessoa. Só. Entendeu? Evoca a pessoa pelo nome. Bom. Aí, se o vivo apresentar lá, pega informações para ele. Onde você está? Estou no hospital tal, na rua tal, nasci no ano tal, e dá as informações que vão ser conferidas depois para ver se bate. É uma coisa interessante. Ó. O Alexandre Moreira aí, ó. Então, fica muito clara a questão de dormir para, né? Do artigo, a revista Espírito de 1960, do artigo Lembrança de uma existência anterior. A evocação do anjo guardião do Senhor veio, aí ele já apresenta, atenda ao vosso chamado, já apareceu logo. Aliás, o Kardec sempre fala que parece que os espíritos já sabiam que ia ser evocado, sabiam sim. Daí já chega, evocou, já está apresentando lá, né? Transmissão de pensamento, cara, eles capta tudo, né? Aí pergunta para ele, conheceis o motivo que vos faz fazer evocar o vosso protegido? Então, tinha um protegido, uma pessoa viva, nós estou querendo evocar, você sabe do motivo?
Trata-se de constatar, se isso for possível, um fato interessante para a ciência espírita, o da lembrança de sua precedente existência. Resposta do espírito: compreendo o vosso desejo, mas no momento seu espírito não está livre, está ocupado ativamente pelo seu corpo. Então, em estado de vigília, não tem como manifestar. Deu para entender? Se ele manifestar, ele vai cair no estado de sonolência, de êxtase, qualquer coisa. Mas, assim, igual nós estamos conversando aqui, e alguém evocar o meu espírito seu, não tem como. Não. Eu vou ficar parado assim, você vai assim, ô, rapaz, o Paulo dormiu, parou de falar e dormiu. Não, eu vou ficar assim. Não tem outro jeito. Não tem como, né? Aí vem Camilo Delano, no livro Alma Imortal, e vai falar, vê-se, pois, que, de modo geral, para que a alma possa desprender-se, é preciso que o corpo esteja mergulhado em sono. Ou que os laços que de ordinário prendam ao corpo se hajam afrouxados por uma emoção forte ou pela enfermidade. As práticas magnéticas ou os agentes anestésicos acarretam, por vezes, os mesmos resultados. Prática magnética, dava passo, o cara saiu do corpo, dormia, saiu do corpo. O agente anestésico dá anestesia e o cara sai do corpo. Né? Não está em atividade, sai do corpo. Essa necessidade do sono durante o desdobramento se explica, primeiro, pelo fato de que a alma não pode estar simultaneamente em dois lugares diferentes. Depois, a referida necessidade se pode compreender pela grande lei fisiológica do equilíbrio dos órgãos, segundo o qual todo o desenvolvimento anormal de uma parte do corpo se opera em detrimento das outras. Se a quase totalidade da energia nervosa é empregada em produzir no exterior uma manifestação visual, o corpo, durante esse tempo, fica reduzido a uma vida vegetativa e orgânica. Fica dormindo, não. Tá vendo? Atividade nenhuma, paradão. Tá aí, ó. Livro dos Médiuns. O indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes tem, portanto, dois corpos. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica, que é o corpo físico, e que o segundo tem a vida da alma, que é o perispírito. Quando o indivíduo desperta, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Não parece possível, pelo menos não temos exemplos algum de fato, e a razão. Quando separados, os dois corpos possam gozar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Lembra lá do Francisco de Assis, com o Chico? O Francisco de Assis, o Chico, ou um dos dois, deu um ou outro. Os dois simultaneamente não tem jeito. E os dois conversando, os dois abraçando, os dois em atividade, não tem jeito. Vai aqui, ó. Muito objetivo. Conclusão. Por oportuno, vamos trazendo a obra Chico Xavier Luz em Nossa Vida, de Dona Nena Galves. E aqui as pessoas não entendem para quem elas estão falando. Para quem Dona Nena está falando. Aqui o endereço é certo. Mas as pessoas fingem que não é com elas. Não se esperava que Chico tivesse tantos confessores. Todo mundo é tão amigo de Chico para suas confidências. Alguns verdadeiros absurdos, coisas que se dizem em nome do Chico, que não tem propósito. Qualquer pessoa lúcida vai dizer, mas esse é o Chico? Outra. Alguns conheceram o Chico, mas muitos não conheceram. Não se pode simplesmente confiar no que se diga sobre o que Chico disse ou não disse, e tomar a palavra do outro como verdade, só porque o tenha conhecido. Deve-se analisar se o que se fala sobre Chico tem fundamento, seja dito por seus amigos ou não, porque aqueles que não forem espíritas estiverem chegando agora, né, no espiritismo, ou no futuro, poderão mesmo acreditar em absurdos só porque alguém disse que Chico disse. Há uma febre, o Chico me disse, o Chico me fez essa confidência, eu sou mais amigo do Chico, eu passei noites ouvindo o Chico,
Eu sei mais do que o outro, chega a parecer paranoia. Porque tanta questão de ser tão amigo do Chico é aquele que trabalha, que continua a honrá-lo com obras. O endereço está certo. Certeza. Nós temos um levantamento de várias manifestações de Kardec, do espírito de Kardec, quando o Chico estava vivo. Vou citar só uma, que é mais ou menos confiável, porque, embora as pessoas acham que a mensagem foi psicografada por Zílio da Gama, não foi. A mensagem é na França, ela registrou no livro dela, então eles acham que registrou, tá certo? A mensagem, a psicografia dela. Então, a Revista Espírita do 67º ano, mês de julho de 1924, temos a notícia da manifestação de Kardec ocorrida em 30 de março de 1924, conforme os anais do Espiritismo de Roche-sur-Mer, na França, edição de julho. O lugar é esse aqui. Essa mensagem é citada na obra Diário dos Invisíveis, da Médiuns de da Gama. E aqui nós temos um print, né, da revista, e aqui a mensagem, ó. Né? A mensagem está aqui. Aqui a obra da Zilda, Diário dos Invisíveis, que não acha mais. E aqui, ó, comunicação de Allan Kardec, em 30 de março, né, de Roche-sur-Mer, da França, tá vendo? Ela está falando exatamente aquilo, então não é dela, está citando uma comunicação. Aí vem aqui, outrora os espíritos, aí vem com a mensagem, tá? Eu vou pegar algum trecho da mensagem, né, só para a gente entender mais ou menos o que o Kardec falou. Que Deus abençoe esse trabalho dos espíritos, que vai crescendo de dia para dia neste planeta, para o maior bem da humanidade. Quanto a mim, a minha missão espiritual está cumprida em parte, e dentro de alguns anos tornarei a reencarnar-me entre vós. Se ele tornaria a reencarnar, então ele não reencarnou. Em 1924, ele não reencarnou ainda. É daí para frente. Tá certo? Entre vós, amigos. E muitas pessoas jovens que aqui se acham presentes poderão reconhecer. Então, não bateu, porque ninguém reconheceu o Kardec reencarnado lá na França, reconheceu, porque aqui ele era na França, não é no Brasil. Então, mesmo essa previsão aqui não funcionou. Porque uma coisa é prever, outra coisa é acontecer. Fatos acontecidos na Terra podem adiar qualquer plano para frente do mundo espiritual para trazer alguém para cá. Não é momento. Vamos supor, igual, por exemplo, aconteceu aquela previsão da volta de Kardec. O que nós tivemos logo depois? 2 guerras, né? Sim. 2 guerras mundiais, 1915 e 1945, fechou em 45. 39 a 45. Então, a Terra conturbada como estava, tinha sentido alguém voltar aqui para completar o que tinha começado? Não. Sinceramente. Então, essa missão terrestre eu aceitarei com júbilo, por amor de meus irmãos na Terra. E para bem a desempenhar, meu espírito está se instruindo, está se iluminando dessas maravilhas estupendas e sem limites, onde há tanto que observar. O cara já evoluiu e não está falando, estou aprendendo mais ainda. Uhum. Eu estou aí aurindo poderosas forças espirituais para voltar ao serviço do progresso da humanidade terrestre, para afirmar a meus irmãos a realidade e a beleza desta vida do espírito no espaço. Sim, eu voltarei para trabalhar neste planeta, onde lutei e sofri, mas estarei com um espírito mais forte, mais generoso, mais elevado, para aí fazer reinar mais fraternidade, mais justiça, mais paz. Então tá aí, uma mensagem assinada por Kardec, acontecida fora do Brasil, no ano de 1921, 15 de março. Aí eu vou fechar com um pensamento de Kardec também. Revista Espírita de 1960. Para bem conhecer uma coisa, é preciso tudo ver, tudo aprofundar, comparar todas as opiniões, ouvir o pró e o contra, escutar todas as objeções e, finalmente, aceitar o que a mais severa lógica pode admitir,
é o que nos recomendam sem cessar os espíritos que nos dirigem. E as pessoas não estão cumprindo isso. É isso, que é assim, é que assado, que Chico aconteceu, foi lá na capela, que apertou a bomba, não sei o que tem, então acreditando. Vai que vai. Bom, essa obra que nós citamos, essa pesquisa que nós citamos, está no meu site, está disponível para quem quiser. Tá lá, Paulo Neto, aí você entra lá no site, tem categoria e-book, é só entrar lá e ele está lá na lista. Né? Se põe em ordem alfabética, né? Fica mais fácil, mas ele está lá no meio. Tá? É de graça, não tem, né? Para quem quiser mesmo. Aqui é a lista das obras que nós trabalhamos para montar este trabalho, não é tudo que a gente tem, né? As outras coisas que tem, específico deste aqui, as imagens também que sempre coloco, e aqui tem o nosso site, o link, né? E o meu e-mail também, que eu sempre deixo para possível contato com a gente, se caso não tenha entendido alguma coisa, né? Então é isso aí, Arthur. Está aí o nosso trabalho, nossa pesquisa, e que é nosso sentir, dentro do que nós trouxemos, não tem a mínima chance de Kardec fazer parte daquela lista de 20 encarnações de Chico. A mínima chance. Isso é ilações pura, que infelizmente vem caminhando aí no movimento espírita há muito tempo. Né? Nós estamos fazendo a nossa parte de tentar esclarecer um pouco. Quem quiser acreditar nisso, acredita, mas é cada um com a sua responsabilidade, né? Amanhã nós vamos amargar pelo bem que nós fizemos e pelo mal que nós fizemos, mesmo a gente querendo fazer o bem, tá certo? Então, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. É isso aí. Exatamente, Paulo. Então, agradecemos aí pela presença de todos, né? Conseguimos aí restabelecer o nosso contato. Depois vamos ver aí o que a gente pode fazer para tentar unir aí as duas partes, né? Para ficar um programa só. De qualquer forma, eu vou fazer isso, né? Quando for baixar lá o nosso programa para o meu canal, eu vou antes editar, né? Para que fique uma coisa só. Então, vocês vão ter aí uma oportunidade de assistir o programa dentro da sequência, né? E já anunciamos aqui que na próxima quarta-feira estará presente a Sônia Rinaldi, não é isso, Paulo? Falando, Isso, obviamente, da exatamente. especialidade dos estudos dela, que é voltado para a TCI, a Transcomunicação Instrumental. Né? É um programa que eu acho que promete, porque o pessoal não conhece esse tipo de pesquisa, né? O trabalho dela, até para mim, é sério, embora justamente ela, inclusive, parece que ela não se diz espírita, embora acredita muita coisa espírita, mas não trabalha como espírita, porque ela tem um obstáculo, né? As casas espíritas não deixam ninguém pesquisar, né? É como se lá na reunião mediúnica ninguém entra, só espírito, né? Só espírito que entra, né? Encarnado pode. Você pensou com a tecnologia hoje, que você tem luz, né? Luz não, câmera que você enxerga no escuro, com sensores, o que você poderia produzir, Arthur, disso aí, de material de pesquisa, cara? E as pessoas fechando porta, né? Mas faz parte. Então não deixa de ser um tema polêmico, né? Há quem seja favorável a essas pesquisas, outros já não acreditam ou têm o pé atrás. Então, né, nós vamos dar aí a oportunidade a Sônia Rinaldi falar aí ao nosso público, né, aqui do Polêmica Espírita e, né, estabelecer aí as suas razões para que nós tenhamos assim mais conhecimento sobre a transcomunicação instrumental. Bem, pessoal, então agradecemos aí a presença de todos e nos vemos na próxima quarta-feira, às 8 da noite, em mais um Polêmica Espírita. Até lá!